não é um coro, também não é um quarteto, nem um oiteto, eu não sei como chamar o grupo. O grupo, a princípio, tem 12 componentes. Hoje está com 11 componentes. E ele vai se apresentar pela primeira vez hoje. Nosso objetivo é perpetuar o trabalho desse grupo no campo de edificação da igreja através de músicas e outros programas especiais. O grupo não tem nome ainda, é só um grupo especial de louvor, de adoração. Vou chamar os irmãos aqui à frente e eles vão apresentar a música que prepararam para a nossa edificação e para o louvor do nosso Deus. O objetivo da formação desse grupo é a edificação da igreja e o louvor do nosso Deus. Então tem duas direções, os alvos que eles têm duas direções: os irmãos, através do enriquecimento dos irmãos na vida espiritual, e a glória de Deus. Por isso vou se apresentar hoje pela primeira vez, e os irmãos estão olhando para o grupo agora. Gostaria que os irmãos orassem por esse grupo. O objetivo ao formá-lo é conceder a esses irmãos um ministério dentro da nossa igreja, um ministério de ensino e de edificação através da música, ensino e edificação da igreja, e enaltecimento das virtudes do nosso Deus através desses cânticos que eles vão apresentar. Mas orem por esse grupo, está começando agora, é a primeira vez que vão se apresentar. Orem por eles, para que esses alvos sejam mantidos e para que a nossa igreja seja enriquecida espiritualmente através do ministério espiritual desses irmãos que se dispuseram a participar desse grupo. Nós vamos ouvir Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso.
a Darley Martins, eu conheci em 1998, vários anos atrás. O Darley foi meu aluno no seminário Palavra da Vida, e ele foi um aluno muito querido, muito especial, muito dedicado, e um aluno que fez bastante diferença depois de formado. Dono de uma inteligência singular, o Darley, depois que se formou, iniciou uma escola teológica dentro de uma denominação que não tinha essa tradição de escolas teológicas, que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem a virtude de valorizar bastante o ensino leigo, mas por causa dessa ênfase no ensino leigo, muitas vezes acontece da denominação não realçar tanto o ensino, a formação teológica dos ministros. O Darley, percebendo essa necessidade, ele fundou um seminário há 13 anos atrás, certo? 13 anos atrás, é o Seminário Teológico de Guarulhos. Ele fundou o seminário na igreja, o seminário cresceu, tomou forma, ele convidou diversos professores. Eu ensinei lá por 12 anos, só esse ano, desde que fundou o seminário, só esse ano eu estou ensinando lá. Agora que vai para frente o seminário mesmo. Mas ensinei lá por 12 anos esse seminário teológico de Guarulhos. O seminário tem crescido muito, vários alunos, igrejas sendo influenciadas pelo trabalho do professor e pastor Darley Martins, enfrentando ali lutas, dificuldades, quebrando tradições, quebrando ideias antigas, mas seguindo em frente com a sua docilidade, com a sua simpatia, com o seu jeito todo especial de lidar com as dificuldades, com os problemas. Ele foi abrindo caminho, e o seminário está lá, uma grande realidade, e promete muito para o futuro, muito, pelo que temos ouvido falar. Então, há irmãos da nossa igreja que estudam no seminário do Darley, outros irmãos que passam por lá e fazem cursos rápidos no seminário, há pessoas que já se formaram lá, já pegaram o seu diploma de teologia lá e estão ministrando nas igrejas por aí afora. Hoje o Darley veio com o Val e com a Gisele. O Val fica de pé. Aí está o Val e a Gisele. A Gisele é secretária do seminário em Guarulhos. O Val, ele é esposo da secretária e é um dos braços direitos e esquerdos do Darley. É um dos professores do seminário, formado pelo próprio seminário, e que vem aqui à nossa igreja com bastante frequência também, para nos ensinar, especialmente nas reuniões de casais. O Val está sempre com a gente. Pode sentar, o Val, está com o Nenê lá. Como é que chama o Nenê mesmo? O Pedrinho está aí também. Então, é um irmão que tem causado diferença, tem feito bastante diferença no contexto evangélico onde ele está inserido. A Darley é formado em teologia, é formado em filosofia também. A Darley ingressou recentemente no programa de mestrado de filosofia da Universidade de São Paulo. É um moço muito inteligente, é um moço que conhece várias partes do mundo, viaja bastante. Ele é solteiro, isso facilita bastante. Pronto, já falei que você é solteiro, isso pode facilitar as coisas para você em algum aspecto. Então, é uma alegria ter o Darley com a gente, muito querido nosso. Vamos ouvir o que Deus colocou no coração da Darley nesta noite para a edificação da nossa igreja. Darley, que Deus abençoe a sua palavra junto com a gente. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar junto com vocês aqui hoje, estar junto com o pastor Marcos Danconato, a quem tenho bastante carinho e admiração. Como ele mesmo disse, foi meu professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Tem sido ao longo desses anos professor no STG, no Seminário Teológico de Guarulhos. Tem sido uma pessoa bastante importante para a educação teológica de pessoas lá em Guarulhos. Obrigado, pastor Marcos, pela sua bondosa apresentação. Quero parabenizar
os irmãos aqui também pelos 72 anos de existência dessa igreja. É bastante tempo. Já dá mais, eu ia dizer que dá o dobro da minha idade, mas já dá um pouco mais que o dobro da minha idade. São 72 anos de história, 72 anos que Deus vem sustentando a igreja que Ele plantou por meio de pessoas específicas aqui nesse lugar. Deus abençoe vocês, que a igreja continue caminhando no ritmo que tem caminhado ao longo desses anos. Eu ontem estive na congregação de Bragança com o pastor Marcos Samuel, e quando ele me apresentou, eu até me senti um pouco mais à vontade agora com o pastor Marcos me apresentando, porque o pastor Marcos Samuel ficou muito claro o contraste entre a altura dele e a minha. Ficou muito claro, e aqui pelo menos eu fiquei um pouco mais no nível, mais próximo. Eu hoje quero conversar com vocês nesse dia tão especial, que é o aniversário da igreja, sobre um assunto que a mim é bastante importante, entendo que deve ser muito importante aos irmãos também. Para iniciar esse assunto que eu tenho para compartilhar hoje, deixe-me contar para vocês sobre um dos mais famosos e queridos presidentes dos Estados Unidos, que é Abraham Lincoln. Há muitas histórias bonitas a respeito dele, muitas. E conta-se, entre tantas histórias, uma que é bastante interessante, aconteceu num certo domingo, pela manhã, quando ele foi participar do culto na igreja, lá numa igreja em Washington. E reservaram então para o presidente um banco especial para que ele se sentasse. Estava ele lá sentado no banco especial. E de repente, pelo corredor central, veio um senhor idoso procurando um lugar para se sentar também. E aquele senhor não encontrou nenhum lugar para sentar-se. E não tendo encontrado, ele fez meia volta e começou ia em direção à porta, à saída. E de repente, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, estende o seu longo braço, estende e até esse senhor que estava procurando um lugar para sentar. E bondosamente ele traz esse senhor para sentar-se do seu lado, ali no banco da frente. Disse a ele: sente-se aqui comigo. Isso serviu de exemplo para muita gente naquele momento. As pessoas ficaram admiradas com a humildade e o respeito do presidente dos Estados Unidos. Bom, essa é apenas uma história, um pequeno exemplo da atitude de Abraham Lincoln. Mas os biógrafos contam que ele tinha um estilo de vida assim, um estilo de vida de humildade. Mas essa história eu estou contando para vocês agora porque ela ilustra bem o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Roma. Lá no primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo conversou com a igreja por meio de uma carta, dando certas orientações imperativas, ordens na verdade, que vale a pena nós olharmos para essas ordens que o apóstolo Paulo deu no capítulo 12 da sua carta. Eu sei que os irmãos já leram, mas eu peço-lhes que abram novamente a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. O texto que já foi lido, inclusive, diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Antes de detalhar mais esse versículo, deixe-me dizer que esta epístola é uma das mais profundas do apóstolo Paulo. É uma das que tem um conteúdo mais complexo e mais relevante para a igreja de Cristo. E neste capítulo, no capítulo 12, ele fala sobre diversos assuntos, dando certos conselhos aos irmãos de Roma, mas ele não dá apenas conselhos, ele dá orientações imperativas também. E nessa lista de ordens, de conselhos que ele dá à igreja de Roma, registrada no capítulo 12, eu vou então focar apenas no versículo 16, para que nós percebamos aqui algumas dessas ordens que o apóstolo Paulo nos dá.
Mas ao ler este versículo, eu posso concluir que a soberba gera conflito, mas a humildade gera unidade na igreja. Este é um fato apresentado pelo apóstolo aqui nesse versículo. A soberba gera conflito, mas a humildade gera unidade na igreja. Então, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve este versículo e ele meio que solta o gato no meio dos pombos e dá 3 ordens contundentes aos cristãos daquela época e ordens que são válidas aos cristãos da nossa época, nos dias de hoje. Então, a primeira ordem que aparece logo no início do versículo é: vivam em harmonia. Vivam em harmonia. Na primeira parte do versículo, a gente tem algumas possíveis traduções, e o Nicolas vai me ajudar em colocar aqui na tela algumas possibilidades de tradução dessa primeira parte do versículo 16. Pode ser traduzido assim: vivam em concordância uns com os outros, ou ainda, vivam em harmonia uns com os outros. Outra possibilidade: sede unânimes entre vós. E ainda uma outra alternativa de tradução: tende a mesma atitude mental. Como não é difícil perceber, todas essas traduções têm como foco a harmonia entre os cristãos que o apóstolo Paulo esperava ver quando fosse a Roma. E no entender dele, já que os cristãos têm a mente renovada, eles deveriam compartilhar com os demais as mesmas convicções e interesses básicos. Isso que ele esperava deles. Sem essa comunhão de mente, essa comunhão de espírito, nós não conseguiremos jamais trabalharmos e vivermos juntos. Sem harmonia, a igreja não consegue ser uma igreja que glorifica a Deus como poderia glorificar. Ela não desenvolve todo o seu potencial. E essa palavra harmonia é bastante conhecida no universo musical. Aliás, eu vi aqui que essa igreja é muito abundante de músicos. O coral que se apresentou agora, fantástico, melodia que vai direto ao nosso coração, bem cantado. E os músicos sabem bem o que é harmonia. E essa palavra, eu procurei uma definição simplificada, que vai aparecer na tela. Ela pode ser definida como um conjunto de notas diferentes, que quando tocadas juntas, produzem um som agradável. Sei que os irmãos músicos aqui da igreja teriam uma definição mais elaborada, um pouco mais detalhada, mais precisa, mas penso que essa definição simples nos ajuda a entender o que é que o apóstolo Paulo estava exigindo da igreja de Roma e dos cristãos de todos os tempos. As notas têm de estar dentro do mesmo campo harmônico, para que a melodia fique agradável aos ouvidos. Quando uma nota sai do campo harmônico, a melodia fica desagradável aos ouvidos. E Paulo crê que é possível viver em harmonia apesar das diferenças. Na igreja as pessoas são diferentes, mas elas podem conviver e produzir um belo som aos ouvidos de Deus. Olha, cada pessoa na igreja tem uma ênfase importante, e essa ênfase pode ser desenvolvida. É simples, basta usar o bom senso e o equilíbrio doutrinário apresentado nas Escrituras, que conseguiremos viver em harmonia. Paulo, devo dizer que ele queria harmonia, não o uníssono. Uma música de uma nota só ficaria horrível. Uníssono não, harmonia sim. Uma música com uma nota só ficaria insuportável. Nem sei se dá para chamar de música. E então o apóstolo Paulo exige da igreja não uníssono, mas a harmonia. Somos todos notas que emitem sons diferentes, mas que bem combinadas produzem uma bela música, uma bela melodia. Vários cristãos podem viver juntos, cada um com o seu estilo, com a sua ênfase,
mas usando o bom senso e o equilíbrio doutrinário, conseguiremos viver harmoniosamente. Deixe-me dizer que o amor de Deus pode produzir harmonia entre nós, e aquela aceitação mútua que temos tanta dificuldade de ter diante do diferente, diante das pessoas que não pensam como a gente, que têm gostos diferentes dos nossos, que têm talentos diferentes dos nossos. Quando o amor de Deus controla os relacionamentos, as áreas de divergência encontram então a devida perspectiva, e não há necessidade de brigas, e muito menos de partidos, porque tudo fica resolvido. Todos são bem-vindos, aceitos. Todos podem, dentro do temor do Senhor, produzir uma bela música aos ouvidos de Deus. Então deve haver entre nós um reconhecimento mútuo. E nessa perspectiva, é importante permitir que cada pessoa expresse suas convicções, expresse seus pontos de vista. Digo que também que é verdade que podemos discordar de determinadas coisas. Podemos ter uma divergência simples e mesmo assim conviver apesar de certas divergências. Eu gosto de uma frase que é atribuída a Richard Baxter. Richard Baxter foi um notável pastor na Inglaterra no século XVII. E ele disse assim, pelo menos alguns atribuem esta frase a ele: nas coisas essenciais haja unidade, nas secundárias liberdade, e em todas as coisas amor. Isso é viver em harmonia. No que é essencial, pensamos de modo igual, não podemos ser diferentes. Mas naquilo que é secundário, podemos ter liberdade de opinião, liberdade de gosto, e em todas as coisas amor. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Portanto, Paulo está nos incentivando a abandonar qualquer tipo de unissonidade e também qualquer tipo de divergência que cause a desarmonia entre nós. Podemos ter divergências, mas desde que nos mantenhamos no mesmo campo harmônico. Paulo, em outra ocasião, escreveu aos Coríntios, falando sobre esse mesmo problema. Ele os desafiou, no começo da primeira carta aos Coríntios, ele desafiou aqueles irmãos a abandonarem o culto às personalidades. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, e cada um tinha a sua personalidade. E Paulo os desafia a abandonarem as personalidades e a fixarem a atenção deles novamente em Cristo, em Jesus Cristo, em Cristo crucificado. Ele que devia ser o foco e não as personalidades. E escrevendo-lhes ainda lá aos Coríntios, ele pegou pesado com aquela igreja. Ele perguntou: por acaso pedaços de Cristo podem ser distribuídos entre os grupos? Dá para a gente distribuir partes de Cristo aqui para os grupos? Era uma pergunta retórica, ele sabia que não dava. Em outras palavras, ele queria dizer aos coríntios: olha, não dá para dizer: Jesus, entre em minha casa, mas deixe suas pernas lá fora. Não dá para dividir Cristo. É claro que não dá. Se alguém tem Cristo, o tem por inteiro. Por inteiro, porque Jesus não pode ser dividido. É por inteiro. E Ele está inteiro em nós. Não pode ser esfacelado. Não há a possibilidade de uns ficarem com uma das ênfases da igreja e outros não. Na verdade, Cristo é a nossa personalidade principal, e é a Ele que nós seguimos, e é a Ele que devotamos a nossa vida. Há algumas pessoas nos contextos eclesiásticos, na igreja que eu faço parte, isso acontece. Talvez aqui entre os irmãos não, mas no meu contexto acontece de vez em quando eu encontrar pessoas que são sempre do contra. Antes de ouvir acerca de um determinado assunto, esse tipo de gente já aparece dando uma opinião contrária. Nem sabe exatamente do que está se tratando, mas já se apresenta
meio que dizendo: eu não sei do que estão falando, mas eu sou do contra. É o tipo de gente que não tem a intenção de ver Cristo engrandecido. Querem antes que seus nomes apareçam, querem ser percebidos, vistos. E se não forem consultados a respeito de um projeto que a igreja tem, se não tiverem alguma participação em alguma coisa, eles fazem tudo para que dê errado. No mínimo, torcem para que as coisas deem errado. Paulo estava exatamente combatendo esse tipo de atitude, dizendo: vivam em harmonia. Não precisamos de pessoas do contra, precisamos de pessoas que vistam a mesma camisa e joguem no mesmo time, cada um na sua posição, cada um do seu jeito, cada um com o seu talento, com a sua contribuição, mas todos jogando no mesmo time. David Prior, um escritor que serviu como pastor na África do Sul, comentando a primeira carta aos Coríntios que eu citei, ele diz o seguinte, vai aparecer aqui na tela para os irmãos, são palavras dele: Jesus é o único que pode unir pessoas, e Ele o faz por meio da cruz, porque só podemos chegar a Deus através da cruz de Cristo, cujo terreno ao redor é nivelado. Todos são iguais perante a cruz, jamais podemos nos afastar da cruz. Quando fazemos, afastamos-nos do lugar da reconciliação com Deus e com os homens. Não dá para viver de qualquer jeito diante da cruz. Aos pés da cruz, o terreno é nivelado. Somos todos igualmente importantes, servindo cada um com a sua habilidade, entretanto todos com igual valor. Não há maior e não há menor. Então, viver em harmonia é uma ordem contundente que ele dá para a igreja de Roma. E os irmãos perceberam melhor por que eu estou usando a palavra contundente a partir de agora, a partir da segunda ordem que ele dá, que é: não sejam orgulhosos, na segunda parte do versículo. A NVI traduziu a segunda parte desse versículo do seguinte modo: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. A outra versão, Almeida Revista e Atualizada, tem basicamente a mesma tradução. Diz assim: em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Para aqueles que também apreciam a Almeida Revista Corrigida, a tradução é: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Bom, parece-me que a NVI e a Almeida Atualizada foram mais claras nas suas traduções. Digo mais clara porque o contexto aqui do capítulo 12 mostra que o apóstolo Paulo está frisando o amor mútuo. Ele está frisando a harmonia entre as pessoas. Então, se essa é a ênfase do contexto, então nós temos o apóstolo Paulo falando de pessoas, de não sermos orgulhosos uns para com os outros. Essa foi uma ordem bombástica aos romanos, uma ordem contundente. Sabe por quê? Porque naquela época havia escravidão em Roma, e a igreja era composta por altos oficiais, por senhores de terra, era composta por gente que era considerada a nata da sociedade, mas ela também era composta por escravos. No mesmo ambiente reuniam-se os altos oficiais, senhores de terra, nata da sociedade, mas junto com eles estavam os escravos convertidos também. Todos estavam congregando no mesmo lugar. E Paulo simplesmente diz: não sejam orgulhosos, vivam em harmonia. Não era fácil para certos indivíduos destacados, se misturarem na companhia dos meros escravos, na companhia de pessoas de classes sociais consideradas inferiores. Não era fácil. Foi em meio a esse contexto que Paulo diz essas palavras: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Cristo havia modificado tudo.
Na igreja, a família de Cristo, a altivez de posição, o prestígio social desaparecem completamente. Todos se tornam iguais, todos passam a ter o mesmo valor. Portanto, aqueles altos oficiais, os senhores de terra, os mais respeitados na sociedade, agora tinham de olhar para os escravos, para as pessoas socialmente mais simples ao seu redor e considerá-los como iguais. Iguais. Isso é um desafio para muita gente. Sabe por quê? Porque o orgulhoso vive obcecado por status. Ele quer ser notado a qualquer custo. O orgulhoso gosta de dividir a sociedade em classes. A classe alta, a classe baixa. Ele gosta de dividir o povo entre pessoas cultas e pessoas não cultas, pobres e ricos. Ele gosta de estabelecer diferenças. Procura selecionar as pessoas com quem anda e sempre dá preferência às elites. Acaba rejeitando os mais simples, os mais pobres, os menos favorecidos, os analfabetos. Ele rejeita os que de alguma forma têm posição inferior. O Paulo então diz: olha, não procurem se associar às pessoas ditas superiores, mas se associem às que são consideradas inferiores, porque todos são iguais, em outras palavras. Quando um orgulhoso está presente no ambiente, sempre há aquele ar de superioridade. Às vezes esse ar de superioridade é ligeiramente vago, mas ele é perceptível. Olhamos e sentimos que alguém está querendo se sobressair. Eles não são parecidos com Jesus. Gente assim esquece que Jesus se confraternizava de modo livre e natural com os rejeitados da sociedade. Aliás, essas pessoas esquecem que Jesus convocou os seus seguidores a fazerem o mesmo que ele. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a enxergar a dignidade das pessoas. Deus criou o ser humano e em nós fomos criados, aliás, como reflexos da imagem de Deus. Todos nós temos uma dignidade, a dignidade de sermos a imagem de Deus. E é preciso enxergar a dignidade das pessoas, independentemente do que elas têm, e independentemente do grau de instrução dessas pessoas. É incrível como o mundo tem influenciado as pessoas, inclusive no contexto da igreja, tornando muitos de nós pessoas orgulhosas, pessoas materialistas. O secularismo tão difundido valoriza a pessoa mais pelo que ela tem do que pelo que ela é. E essa mentalidade humanista e não humana, essa mentalidade pecadora, infelizmente tem assediado e influenciado muita gente dentro das nossas igrejas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não escolha os seus amigos por causa de títulos acadêmicos. Não escolha os seus amigos por causa dos seus bens, por causa do carro que tem, da casa, do dinheiro, enfim. Não escolha pessoas para andar com você por causa da fama delas, ou por causa da beleza física, ou por causa de terem uma posição estratégica na liderança, ou por razões como essas. Não, em vez disso, associe-se aos irmãos, independentemente do que eles têm, independentemente do seu grau de instrução escolar. Associe-se a eles. O verdadeiro amor cristão tem a marca da humildade, tem a marca de reconhecer o valor que o outro tem, a dignidade do outro. Eu vou mostrar para vocês, vai aparecer na tela agora, como é interessante a forma como o Novo Testamento Vivo parafraseou este versículo. Assim:
Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. É isso que Paulo está nos ensinando, em outras palavras. É bom lembrar que se nós temos alguma coisa boa, temos por causa da graça de Deus. Por causa da graça. Somente a graça. Como eu disse, em Corinto havia esse tipo de problema também. Não só em Roma, mas em Corinto também. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, ele disse o seguinte: pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Palavras duras. Tudo que nós temos é pura graça de Deus. Tudo. Portanto, não há espaço para glória pessoal. Tudo que a gente tem, seja a profissão, seja sucesso das realizações do passado, seja a motivação de continuar realizando coisas no futuro, seja a beleza física, seja a bela casa ou o belo bairro onde mora, a escola onde estuda, a universidade onde estuda, seja o salário que ganha, ou as roupas caras que usa, sejam títulos acadêmicos, seja o que for, todas essas boas dádivas vêm, como disse Tiago, do Pai das luzes. É pura graça de Deus. Deus nos favorece por seu amor incondicional. Eu li uma frase de um autor chamado James Gray, que é impressionante e desafiadora, que ilustra bem isso que eu estou tentando pensar com vocês hoje. Ele disse assim: exclua-se a vanglória, derrube-se o orgulho, sou apenas um pecador salvo pela graça. É somente isso. Não há espaço para a vanglória, não há espaço para o orgulho. Somos pecadores salvos pela graça. Aos orgulhosos, devo fazer um lembrete aqui agora. Deus não quer que nossa vida esteja no palco. Nossa vida não pode estar no palco. Ela deve estar sim no altar, para ser consumida como cheiro suave ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. O palco é um lugar de autoexibição. O altar não. O altar é um lugar de autonegação. No palco, o eu aparece e Cristo desaparece. Mas no altar, o eu é quem some, o eu é que desaparece e Cristo aparece. Então, meus irmãos, que as nossas vidas estejam não no palco, mas no altar, para ser consumida como cheiro suave ao Senhor. Que Cristo apareça e que nós diminuamos. Tudo que temos e que somos é pura graça de Deus. Se a primeira ordem era contundente, vivam em harmonia, e a segunda também, não sejam orgulhosos, a terceira não é diferente. É bastante bombástica também, porque ele diz: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quem é sábio aos seus próprios olhos, não se deixa ensinar por outras pessoas. O sábio aos seus próprios olhos valoriza tanto sua capacidade, que acaba menosprezando a sabedoria dos outros. E não poucas vezes menospreza até a sabedoria de Deus. Se coloca como alguém mais sábio do que o sábio Deus. E essa ausência de humildade em aprender com os outros, posso dizer que é um reflexo do orgulho que está no coração. É um tipo de pecado. Um tipo de pecado que tem que ser confessado e abandonado. E não resta nenhuma dúvida, nenhuma mesmo, de que o obstáculo principal para ser uma pessoa ensinável é o orgulho. Como é difícil sermos ensináveis. O orgulho tende a barrar o nosso crescimento. É a falta de disposição em se submeter à direção do outro
que nos torna pessoas pouco ensináveis. É a insistência em ser dono da nossa própria vida que nos faz ouvir menos os conselhos dos outros, as orientações dos outros. Entretanto, vale lembrar aqui Jesus Cristo, o nosso Mestre, nosso Salvador. Quando Ele escolheu seus discípulos, Ele procurou sim homens fortes, mas homens ensináveis e prontos para obedecer, mesmo quando a obediência violasse a pecaminosa inclinação humana. Lá na frente, moldados pela graça de Deus, eles se tornaram pessoas dispostas a seguir a Cristo a qualquer custo. Inicialmente tiveram algumas dificuldades, mas com o tempo eles aprenderam a lição de Jesus. Certo comentador das Escrituras sabiamente escreveu o que eu gostaria que vocês visualizassem na tela. Muitas vezes Deus nos coloca em situações que nos humilham e debaixo da autoridade de incompetentes, para verificar se somos mesmo humildes e ensináveis. Já se sentiu sendo liderado por alguém que é menos preparado que você, que não tem tanta competência quanto a sua? Pode ser na empresa, pode ser na escola, na faculdade, pode ser na igreja. De repente Deus coloca pessoas que aparentemente são menos competentes que nós e nos coloca como subordinados a elas, submissos a elas. Interessante, Deus se utiliza dessas circunstâncias para nos ensinarmos o caminho da humildade e nos afastarmos do orgulho. Se eu perguntasse qual é a medida da sua humildade, qual seria a sua resposta? Eu anotei aqui algumas características dos indivíduos que não se sentem à vontade em aprender com os outros. Eu vou ler para vocês essas anotações. Preste atenção, elas não vão aparecer na tela. Mas olha algumas características dos indivíduos que não gostam de aprender com os outros. Geralmente, esse indivíduo orgulhoso, consequentemente não ensinável, ele focaliza a falha dos outros, tem dificuldade de enxergar as suas. Ele vive se justificando. Ele tem espírito altamente crítico, acha que só ele sabe fazer. Ele se sente o melhor, o mais hábil, o mais inteligente, o melhor professor, o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor profissional. Ele é o máximo. O indivíduo não ensinável, ele costuma ser independente, tem um espírito de autossuficiente. Ele procura exercer sempre o controle, impondo as suas opiniões. Geralmente ele deseja ser servido e não servir. Costuma ficar magoado quando o outro é promovido e ele é deixado de lado. Confia no quanto já sabe, confia nos seus próprios recursos. Mantém distância das pessoas, ele não vai se misturar com essa gentalha, com qualquer um. Geralmente ele é rápido em culpar os outros, é inacessível, costuma impor barreiras para que os outros não se aproximem, costuma ficar na defensiva quando é criticado. Ele se preocupa em ser respeitado. Aliás, a frase predileta do orgulhoso, do não ensinável, é aquela: você sabe com quem está falando? No caso de conflito com alguém, ele espera que a outra pessoa venha pedir perdão, porque é difícil ao orgulhoso, ao não ensinável, reconhecer que errou. E com muita frequência ele se compara aos outros. Ele quer sempre estar no mesmo nível ou um pouco acima, geralmente acima. Tem dificuldade de dizer: eu estava errado, me perdoe, eu falhei. Ele está cego para a verdadeira condição do seu coração. E enquanto eu leio essa lista aqui agora para vocês, nesse exato momento, o orgulhoso está pensando e apontando outra pessoa. Está lembrando do nome de alguém agora. Eu devo dizer aos irmãos que não basta ter um nome no hall de membros da igreja. Não basta.
Porque há uma diferença entre ter o nome no hall de membros e ser uma pessoa convertida a Jesus Cristo, ser um discípulo de Cristo. São duas coisas distintas. Um simples membro da igreja pode até gostar de aprender, de frequentar os cultos. Ele é um simpatizante da igreja. Ele gosta de encher a cabeça de informações para dizer que ele conhece as doutrinas bíblicas, que conhece isso, conhece aquilo, mas ele não conecta essas informações à sua realidade diária. Ele não é um convertido a Cristo, não é um discípulo de Cristo. Por outro lado, um verdadeiro discípulo de Cristo quer aprender para que Deus faça mudanças no seu caráter, aprender para que Deus mude suas atitudes, suas motivações. Ele quer ser diferente, porque ele é nascido de novo, a semente de Deus está nele. É claro que há situações em que numa determinada área, uma pessoa saberá mais do que outra. Uma pessoa pode saber mais do que o seu professor sobre um determinado assunto que não é a especialidade do seu professor. Uma pessoa pode saber mais sobre computador do que o seu pastor sabe sobre computador. Uma pessoa pode ter mais informações sobre uma determinada área do que o seu pai tem, ou do que o seu amigo tem, ou do que sua esposa tem, do que o seu marido tem. E isso não é um problema. Deus nos fez seres limitados e nos dotou de capacidades e experiências diferentes. Então é natural que uns tenham mais preparo em certas áreas do que outros. Pode-se ser sábio em uma área e leigo em outra. Mas não é essa a questão que está em pauta. A grande questão é que Deus é o único dono da verdade. Deus é o único dono do pleno conhecimento. E nós somos eternos aprendizes. Vamos sempre aprendendo uns com os outros. Nos complementamos com nossas experiências, com nossas informações, com a nossa história de vida. E não é vergonhoso dizer que é aprendiz. Já que Deus é o único que detém todo o conhecimento, todos nós somos aprendizes, todos nós somos limitados, e há algumas coisas que nós sabemos menos do que os outros. Então não é vergonhoso reconhecer-se como aprendiz, dizer que não sabe, fazer perguntas. Sabe o que é vergonhoso? Vergonhoso é permanecer na ignorância por causa do orgulho que está no coração, porque não quer aprender com os outros. Há uma canção brasileira que fala sobre cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso não é um versículo não. Outro dia alguém citou como se fosse um versículo. Cantar, um salmo, né? Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É uma música secular, mas que expressa certa verdade. Nós podemos nos alegrar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, reconhecendo que Deus é o detentor de todo o conhecimento e que Ele nos colocou com outras pessoas que sabem mais do que a gente em certas áreas e que podemos perguntar a elas e aprender com elas. O orgulho impede que Deus nos ensine por meio de um amigo, impede que Deus nos ensine por meio da namorada, no caso dos solteiros que estão namorando. O orgulho impede que o marido aprenda com a esposa, ou que a esposa aprenda com o marido. O orgulho impede que a pessoa aprenda com o seu pastor, com o seu pai, com o seu chefe. O orgulho impede a pessoa até de aprender com as circunstâncias da vida. Ela vive achando que sabe os caminhos, que sabe o que fazer. Então vamos responder para nós mesmos agora. Há algum preconceito que não permite que você aprenda de certas pessoas? Por exemplo, o nível social que a pessoa tem te impede de aprender com ela? Ou se ela é homem, ou se ela é mulher, isso impede que você aprenda com ela? Existe algum preconceito que impede que você aprenda com alguém mais novo que você? Ou com alguém mais velho que você?
Existe alguma coisa que te impede de aprender com alguém de uma outra nacionalidade? Alguém que tem habilidades diferentes das suas, ou uma inteligência menor que a sua aparentemente? O orgulho te impede de aprender com alguém que não tem uma aparência tão elogiada pelas pessoas? Será que o nosso orgulho tem impedido que aprendamos com determinadas pessoas porque as consideramos inferiores a nós? Sejamos sinceros, diante de uma instrução de Deus ou de uma instrução de outra pessoa, conseguimos ficar calados ou sempre temos uma boa desculpa, uma defesa em nosso favor? Alguém mais além de Deus, alguém além de Deus, tem o direito de mostrar onde você errou? Olha, dá para perceber por que são ordens contundentes do apóstolo Paulo? Não sejam orgulhosos, não sejam sábios aos seus próprios olhos, vivam em harmonia. Olhando esse texto, não tem como eu fugir da realidade de que a soberba gera conflito no ambiente da igreja, mas a humildade gera unidade. Aquela história que eu contei inicialmente do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, nos ajuda a perceber o tipo de atitude que Deus espera de nós. Pessoas que reconhecem o valor do outro, pessoas que estão dispostas a aprender com os outros, independentemente do que elas sejam, de quem elas sejam. Pessoas que estão dispostas a somar os seus talentos com os talentos dos outros, a jogar no mesmo time, a emitir um som dentro do campo harmônico, um som harmônico. Pessoas que estão dispostas a ver Cristo engrandecido e não o seu próprio nome. Pessoas que querem que Cristo apareça e que elas sejam diminuídas ou que elas desapareçam. Essa atitude de humildade e consideração com as pessoas que nos cercam é o que Deus espera de nós. Então não nos esqueçamos, essas são as 3 ordens que Paulo deu aos irmãos de Roma e que se estendem a nós hoje, no século 21. Não seja orgulhoso então, não seja sábio aos seus próprios olhos e vive em harmonia. Eu quero orar com vocês. Agradeço a atenção de todos a essa reflexão em torno das Escrituras. Gostaria que nessa oração nós pedíssemos ao Senhor que nos ajude a encarar o desafio de viver em harmonia, o desafio de não ser orgulhoso, o desafio de não ser sábio aos próprios olhos. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui pensando na Tua Palavra. Obrigado por Tua bondade, por Tua graça, por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Nós pensamos juntos aqui agora no texto de Romanos, onde são colocados tantos desafios para nós, Senhor. E junto com meus irmãos e irmãs agora, eu peço ao Senhor que nos ajude a vencer o orgulho, que nos ajudes a olhar o outro como o Senhor quer que olhemos. Peço ao Senhor que nos ajudes a vivermos harmoniosamente, a lidarmos com as nossas diferenças de modo positivo, a usarmos as nossas diferenças para o benefício do Teu reino. Ajuda-nos a vivermos em conjunto, como um só time, com pessoas que estão tocando a mesma melodia, produzindo o mesmo som, e que esse som ecoe de modo agradável aos Teus ouvidos. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.